E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe todos vocês. Feliz Natal. E o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, né? Isso é o nosso sucesso. Primeiro, então, nós vamos aqui falar um pouquinho de aula para a FUVEST, né? Esse ano, eu queria chamar atenção esse ano, né? Que é a aula aí da FUVEST, né? A nossa aulinha que vem aí e eu vou falar do sistema imunológico, né? O sistema de defesa do nosso organismo, que eu acho que esse ano veio muito sobre esse assunto, né? Falou muito, debateu muito, e eu acredito que nos vestibulares venha, né, falar desse sistema imunológico, defesa do nosso organismo. Né? Nosso organismo ele está constantemente se defendendo contra os agentes invasores. Não podemos esquecer isso, nós já falamos, citamos, nós vamos recordar, vamos citar isso, nós vamos falar um pouquinho do vírus, do RNA, né? E o importante é que esse sistema, ele está, né, em trabalho sem cessar. Ele fica trabalhando sem você perceber, ele está trabalhando. Né? Ele está aí defendendo, você está sentado aí, ele está defendendo o seu organismo contra os agentes invasores. Então, o sistema imunológico, ele garante o quê? A proteção do nosso corpo, né, contra essas infecções, contra esses agentes invasores. Né? E quem são esses agentes invasores? Ah, eles podem ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser uma toxina, pode ser uma proteína estranha que entra no seu corpo, né? Até uma célula que você transplanta, um órgão, né, que você transplanta para o seu corpo, ele tem que defender. Se ele reconhecer que é um corpo estranho, ele vai tentar se defender. Então, isso seria, assim, essa defesa, esse sistema que vai funcionar, né, com vocês aí. Então, o sistema imunológico ele é formado por diferentes células, tecido, órgãos, como os linfonodos, né, as células de defesa, os leucócitos, né, os tecidos hematopoéticos que produzem o leucócito, né, os tecidos do sistema linfático. Então, tá aí, né, ele é composto desse sistema. O sistema ele tem estrutura individualizada, como o baço, linfonodos, células livres, leucócitos e tudo mais. Então, vocês estão vendo aqui, né? Está vendo bem que aqui tem uma mão parando esses agentes invasores. E aqui nós temos o nosso COVID, né? O 19, né? O famoso coronavírus, né? Que está atacando as pessoas, que ele é em forma de uma coroa. Nós vamos falar um pouquinho dele para frente. O sistema imunológico ele também é chamado de sistema imune, ele deixa você imune, né? Garante a proteção do nosso corpo, evitando que as substâncias estranhas ou patogênicas, né, afetem negativamente a nossa saúde, né? É um sistema complexo, formado por célula, órgãos, aquilo que eu falei, que seria uma barreira contra esses agentes invasores, né, esses antígenos que a gente chama. E a capacidade, né, é de você proteger e produzir anticorpos, a gente chama de imunidade. Você está imune. Né? A imunidade está aí, né? A palavra imune, né? E nós vamos ver que a imunidade começou lá atrás, né? Na China já trabalhava isso, né? A imunidade, a primeira vacina varíola, né? Nós vamos falar do inglês que desenvolveu essa vacina, depois veio Pasteur e desenvolveu, acabou de chamar de vacina, né? E nós vamos ver esse termo correto, né? Então nós vamos discutir isso. Mas a gente tem que ter alguns conceitos. Isso é importante vocês no vestibular, conceitos, para você saber o que é certo, o que é errado, e não tentar errar isso durante o vestibular lá na hora. Né? Não tenha medo. Se você falar, não, está muito fácil, é porque você sabe. Não é que está fácil, é porque você sabe. Então aí fica lá tranquilo. Então não tem que ter medo disso. Então, primeira coisa, antígenos são partículas, moléculas estranhas capazes de induzir uma resposta imunológica, né? A produção de anticorpos contra essa resposta. Pode ser uma bactéria, eu falei, pode ser um vírus, pode ser uma toxina, pode ser uma proteína estranha. Qualquer objeto estranho, qualquer substância estranha
aqui vem induzir a produção desses anticorpos, eu chamo de antígeno. Então, eu tenho aqui um antígeno entrando na célula, que é um vírus, né, que vai ter uma resposta imunológica. Anticorpos já não são, assim, já não são vírus, não são bactérias, são moléculas proteicas. Anticorpos são proteínas, né? Proteína, não podemos esquecer, moléculas base de proteínas, né? Quando eu falo o que é um anticorpo, é uma proteína. Ele tem duas cadeias, né? Na verdade, uma cadeia mais pesada e uma cadeia mais leve, longa, né? E aí ele é formado por apenas de aminoácidos. E essa molécula é responsável pela ação do sistema imunológico, de defesa do seu organismo. Só que vocês estão observando que essas imunoglobulinas, conhecidas como anticorpos, elas são específicas a determinados antígenos. Você vê que aqui, ó, ele tem um sítio de ativação aonde ele vai encaixar um antígeno para neutralizar. Então, não tem tipo anticorpos para tétano, não vai atacar a varíola, vai atacar o tétano. A bactéria é um exemplo do tétano. Ou as proteínas do tétano, tá? Então, o que quer dizer? Eles são específicos, mais ou menos, aos seus antígenos, tá? Então, nós vamos especificamente ao antígeno que deu origem e inibindo a sua ação no organismo. São moléculas proteica formadas como um Y, produzido por linfócito do tipo B. Lembra disso, menino? Não é linfócito do tipo T, mas sim do tipo B, tá? Não podemos esquecer isso. Então, aqui está um anticorpo, né? Formado por essas cadeias mais pesadas e umas cadeias mais leves, ok? Aqui, ó, são duas cadeias leves, né? E duas pesadas, essas aqui é a mais pesada. E aqui na recepção você tem um sítio de ativação, onde vai ligar o antígeno, né? Que olha que bem específico mesmo, olha que bacana, né? O antígeno ligando nesse sítio de reconhecimento do antígeno, quer? E fazendo com que neutralize esse antígeno, tá certo? Então, isso é o papel do anticorpo. Não podemos esquecer, anticorpos são proteínas, né, meninos? Cuidado isso com o vestibular. Antígeno pode ser uma proteína, pode ser uma toxina, pode ser um vírus, né? Uma substância estranha no seu organismo. E a classificação do sistema imunológico, ele foi classificado em dois tipos, inata e adquirida ou adaptativa. Inata quer dizer aquela assim, aquela que você nasce já, né? Você já nasce, é congênito, você nasce com essa imunidade, que seria a pele, é uma inata, né? Você já é uma barreira de defesa. E adquirida ou adaptativa é a produção de anticorpos. Aí, durante a vida, você vai desenvolver essa adquirida, tá? Então, a primeira apresenta uma resposta mais ampla e os indivíduos já nascem com esse mecanismo que a promovem. Na segunda, as respostas são mais específicas antígeno, os indivíduos desenvolvem durante sua vida. Então, nós temos aqui inato uma barreira epitelial, células fagocitárias, como os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos, os leucócitos, são macrófagos, são células que vão fagocitar e você já nasce com esse sistema. Agora, adquirida é aquela que você adquire durante a vida. Como? Vamos estimular uma vacinação para você produzir células de memória. E aí, essas células de memória vai produzir anticorpos específicos para aquela vacinação que você fez. Então, essa é adaptativa ou adquirida, né? Então, é feito pelos linfócitos do tipo que B, né, menino? Não podemos esquecer isso, que vai produzir o quê? Anticorpos. E os T? O T é de reconhecimento, auxiliares, né, que nós vamos ver no mecanismo de defesa do sistema imunológico, ok? Então, a inata é a primeira defesa do nosso organismo. Qual que seria? Você já nasce com ela. Pele é uma. A primeira barreira de defesa que o seu organismo tem é a pele. Ela vai tentar barrar o antígeno, aqui é a pele. E ela vai parar tudo que está tentar entrar, né, no seu organismo. E ela não é específica, a pele não é específica. Ela não fala, vou barrar isso, vou barrar aquele, eu vou neutralizar isso, eu vou neutralizar aquele. Não. Ela vai tentar neutralizar qualquer
de qualquer substância que tenta entrar no seu organismo. É uma resposta rápida, não específica, cuidado com isso. Ó. Isso em vestibular, na FUVEST, principalmente esses peguinha, não específica, né? Ele imita o estímulo estranho, aos estímulos estranhos ao organismo, né? Ao corpo. É representado pela barreira física, química, biológica, celular, né? Como os leucócitos, a barreira física, a pele, a química são as salivações, lágrimas, né? A resposta imune, e que a gente chama inata, é capaz de prevenir e controlar diversas infecções, ainda otimizar a resposta imune adaptativa contra diferentes micro-organismos. Então, ela ainda ajuda a falar, ó, tá entrando um agente estranho aí, prepare-se que vocês vão ter que entrar em ação adaptativa. A imune, né, a inata, ela visa também a presença dessas infecções. Aí que eu falei, é um mecanismo imune adaptativo contra o micro-organismo que vai tentar entrar no seu organismo. Ok? As principais barreiras físicas que nós vimos, né, que seria, né, que impede, seria a pele, né, você tem o fluido também do corpo, tosse, espirro, a fisiológica, a temperatura corporal, que são os mediadores químicos, né, as barreiras celulares, que são as células de defesa, os leucócitos, neutrófilos, basófilos, que vão fagocitar os macrófagos, que vão tentar fagocitar e parar esse agente invasor, e as inflamações, que é o processo, que é uma resposta do organismo contra um agente invasor. Então, quando está tendo inflamação, é sinal que o organismo está tentando combater um agente invasor. É um mal necessário, que eu sempre falei isso para vocês, né? Que é os sinais de inflamação, é calor, rubor, dor, tumor e dor, né? Você tem o calor, né? Aquele vermelhidão, né? Por causa dos vasos que dilatam, o tumor, a vasodilatação extravasa fluido, ele aumenta de tamanho, fica a área aumentada, aquele fluido que a gente chama de edema, e a dor, né? Do processo inflamatório. Esses aí são os processos de sinais de inflamação. Não podemos esquecer que a inflamação é um mal necessário, tá? É um mal necessário. Então, você tem que sempre tomar cuidado com isso, né? A imunidade adquirida ou adaptativa já é diferente. É uma imunidade que você ganha durante a vida. Aí é o seguinte, meninos, presta bem atenção, é específica aí na produção de anticorpos. Então, a adaptativa é pelo contato do agente infeccioso a uma resposta da infecção, aumentando a magnitude cada exposição sucessiva ao mesmo invasor. Existem dois tipos, a celular e a humoral. A celular é aquela que vai ser reconhecida pelos linfócitos T. Quando ele reconhece o antígeno, ele avisa aos linfócitos B, fala assim, ó, vamos produzir anticorpos. Então, olha lá, é quando o micro-organismo intracelular, como vírus ou algumas bactérias, sobrevive e prolifera dentro das células hospedeira, estando inacessíveis para os anticorpos circulantes. As células T promovem a destruição do micro-organismo ou a morte da própria célula infectada. Ela fala, se suicida, tá? Para alimentar a infecção. Você vê que ela fala, eu vou se matar para acabar com essa infecção. Tá? A imunidade moral já é uma resposta por molécula, né, que é chamado de anticorpos, que são a produção dos seus anticorpos, né, produzido pelos linfócitos que B, né, os principais mecanismos de defesa contra o micro-organismo extracelular. Então, quando a gente entra, você tem ideia, uma célula que está sendo infectada, ela pede socorro para as vizinhas. Ela manda informações através de substâncias, interferon, que eles falam, e aí essa célula fala, socorro, vem me ajudar, que eu estou sendo atacado, e eu estou tentando neutralizar esse agente. Muitas células dão sinal, se mata, suicida que se morre junto com o vírus. Né? Então, está aí a imunidade adquirida, né? Que você adquiriu durante a vida. Então, está aqui. Essa é a produção de anticorpos. Essa aqui é importante. É a imunidade que o pessoal está querendo fazer com o Covid. Vamos dar vacina para adquirir uma imunidade adquirida ou adaptativa, que vamos produzir o quê? Anticorpos específico ao Covid, né? E aqui o micro-organismo, que é uma imunidade o quê?
inata, que é aquela barreira que você já nasce, você, neutrófilos, o neutrófilo, leucócitos vão defender seu organismo, né, independente do agente. Então, cuidado, essa aqui é não específica, tá? E essa aqui específica, tá? Tomar muito cuidado com isso, ok, menino? Então, você tem duas linhas, a inata e a adquirida, ou adaptativa. Na inata, você tem o combate das barreiras naturais e o processo inflamatório, que as células fagocitárias, substâncias liberando histamina e tudo mais, completando, né, a alta temperatura, o processo inflamatório. E a terceira, que é a adquirida, que é a produção de anticorpos e células de memória. Isso que é importante. Porque a importância que vocês têm que lembrar, que adianta eu vacinar e não ter resposta a essa vacina ou aquele antígeno. Então, não atingiu o que eu queria. Por isso que tá esses estudos aí, quando você vai fazer uma vacina, você primeiro tem que fazer os testes para ver se o organismo responde contra esse agente invasor e produz células de memória e produz anticorpos, tá? Então, aqui é adquirida. Está bem claro isso, né? Então, é inata presença ao nascer, não é específica, cuidado com isso, não é específica, não muda a intensidade com a exposição, você não aumenta nem diminui, né? Aqui já é uma coisa específica, adquire a partir da exposição e você aumenta de acordo com a intensidade. Você vai vacinando, você vai tendo células de memória e você vai estimulando a produção de mais anticorpos. Tá? Ok? E dentro da imunidade que a gente tem, né, adquirida, presta atenção, eu tenho lembra que nós falamos a ativa e a passiva, isso é imunidade adquirida, aquela adaptativa que você adquire. Então, você tem imunidade ativa e passiva. Ativa é quando você dá o quê? O antígeno, não esqueçam disso. Você vai aplicar o antígeno na pessoa, você vai estimular a produção de anticorpos, menino, né? Você dá o quê? A vacina, que é a imunidade adquirida induzida, aqui, ó, induzida, que é a vacina. O que é a vacina? É o próprio vírus atenuado, ou a proteína do vírus, ou o material genético do vírus, ou uma imitação do vírus, que faça que o seu organismo produza anticorpos. E aí, o seu organismo vai ter anticorpos e vai ter células de memória. Agora, a passiva, você não estimula nada. Você não, vamos falar, previne. Aqui é uma coisa curativa. Não esqueçam disso. Você dá o quê? O soro, que é o anticorpos pronto. Então, você vai combater na passiva. Na ativa, eu vou prevenir. Tá? Cuidado com esses dois em vestibulares, pelo amor de Deus. E aí você tem a natural e a induzida. O soro antiofídico, né? O soro que é contra a picada de cobra. Ah, e a natural? Leitamento materno, via placentária, você adquire durante a sua mãe passa para você, né? Por isso que os primeiros leite, né, o colostro é riquíssimo em anticorpos, que é importante na amamentação. E é aqui adquirir, como se adquire uma natural, pegando a própria doença. Você adquire uma imunidade, né? Você adquiriu catapora, você adquiriu células de memória, né? E você ficou imune. Então, tá aqui os dois, né, sistemas. Não podemos esquecer jamais disso, que quem produz anticorpos são os linfócitos do tipo B. O T reconhece e é matador, fagocitário. Tá? A imunidade ativa, aquilo que nós acabamos de falar, você faz a vacina na criança ou na pessoa, e aí isso vai desenvolver uma produção de anticorpos e vai desenvolver uma produção do quê? De células de memória. Tá ok, menina? Então, o importante é isso, você está bem ligado ao sistema imunológico, que é o que vacina. Mas, Paulinho, a vacina pode ser um vírus enfraquecido? Sim, normalmente eles trabalham ou com vírus enfraquecido, como nós estamos vendo aí várias vacinas sendo desenvolvidas pelo Covid, um delas é o vírus enfraquecido, outra é a proteína do vírus, outra é o próprio material do vírus, que estimula essa produção de anticorpos e especificamente células de memória, tá certo? Então essa aqui é uma coisa preventiva, você não faz e já está imune, você vai prevenir antes de
acontecer, né, a vacinação. Já passiva não, é curativo. Aconteceu, você vai ter que ir lá, ser rápido, eficiente, fazer a proteção, e não é assim, acabou, você usou, acabou, acabou. Não é duradouro igual a outra ativa. A outra é duradouro, né, prolonga as células de memória, tudo mais. Aqui não, aqui você curou, acabou, não ficou imune nada. Não é porque você tomou soro antitetânico, você está imune ao tétano, não é? Cuidado com isso, né, menina? Aqui você dá o anticorpos pronto para a pessoa. É aquele gráfico que se dá o anticorpo e pronto, acabou. Aí, essa é a imunidade passiva, tá? Esse é o gráfico. Você dá o quê? Os anticorpos aqui, pronto, e a pessoa acabou, parou, matou, morreu, né? Então, tá aí. Essa seria a imunidade. Então, você tem a imunidade ativa, que é o organismo estimulado a produzir anticorpos, direto, né? Contato natural, doença, artificial, vacina, e passivo, o organismo recebe anticorpos pronto, produzido pelo outro organismo. É amamentação e soro, o terapêutico, o soro antiofídico e tudo mais. Então, aqui eu falei das duas imunidades, tanto adquirida como imunidade é, a imunidade ativa como a passiva, tá? Não podemos esquecer disso. Então, aqui, a imunidade ativa, importante esse gráfico, esse slide, muito importante isso aqui para a FUVEST. Cuidado, meninos, você dá um estímulo, você dá um antígeno, isso aí vai estimular a produção de o que? Isso aqui, anticorpos e células de memória. Então, é específica? Sim. Esse tipo de imunidade é. Tem células de memória? Tem. Já passiva, você dá o soro, que são os anticorpos pronto, e para combater um determinado antígeno. Então, ele é específico? Também é específico. Você não vai dar o soro antitetânico para combater o soro veneno da cobra, né? Mas ele é... Agora, tem células de memória? Não. Isso aqui é importante. Tá? Não é, você não ficou imune, tá? Então, tomar cuidado com esse slide aí. Então, aqui você tem uma imunidade. O que é isso? Adaptativa, imunidade, o que? Ativa. Você faz a primeira dose, a resposta é menor, né, mais lenta e mais devagar. Depois, na segunda dose, a resposta é maior. Por quê? Porque aqui você tem células de memória, né, gente? Não podemos esquecer, então a produção é mais rápida, e mais intensa, tá? Por isso que a intensidade aumenta, ok? Como que funciona o mecanismo de defesa? É simples, né, menino? Aquilo que eu sempre falei. O antígeno tenta entrar, aqui você tem um antígeno, vamos prestar bem atenção, ele entra. Se ele consegue passar pela primeira barreira de defesa, que seria a pele, ele consegue passar, é não específica, inata, aí você vai ter ação do quê? Dos macrófagos, dos leucócitos, dos mastócitos, tentando ligar esse antígeno aqui. No que ele liga, para tentar o quê? Já fazer a segunda barreira, que é a celular, né? Que vai fagocitose aqui, né? Que são os macrófagos, aqui, os mastócitos, e aí ele vai mandar uma informação para quem? Para os linfócitos que estão lá no sangue. Olha, linfócito, prepara-se, prepara-se aí que tem um antígeno entrando. Esses linfócitos vão sair do vaso sanguíneo, vão ter lá para fazer o quê? Auxiliares, conhecido como auxiliar. Reconhecimento, não pode fazer, olha, não vai produzir anticorpos. Reconhecer, eles vão reconhecer esse antígeno. Eles vão falar, você é desse jeito, esse é o famoso CD4, não podemos esquecer disso. E aí eles mandam uma informação para quem? Para outros linfócitos. Só que agora B. O que é T e B? Eles são produzidos na medula óssea. Só que o T é amadurecido no timo, por isso que chama T. E o B é amadurecido na própria medula óssea. Tá? Então tá aí. E esses B vai receber o molde e começar a transformar em plasmócito, que são células produtoras do quê? De anticorpos. Então é isso, Mas esse também, ele manda informação para outros linfócitos.
T, só que CD8, conhecido como matador, ou citotóxico. Esses aqui vão lá e vão destruir aquilo que vai. Eles vão fagocitar e morrer junto. É os que traz rejeição aos órgãos, é esse CD8, tá? Então é isso, eles são quem produz aqui, os B. E uma vez ele produzido, esse aqui, ele vai ficar com esses linfócitos B de memória, que é as células de memória. Quando esse antígeno entrar, esses fagocitos já mandam informação, ó, produz anticorpo, por isso que a intensidade é maior e mais rápida, tá? Esse é o seu sistema imunológico funcionando. Então tá aqui, ó, os leucócitos são células, glóbulos brancos, né, do sangue, né, que tem os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monófilos. Os neutrófilos, fagocitose, destrói, e os eosinófilos também é fagocitose, mas principalmente parasitose. Tá? O basófilo relacionado com as alergias, que libera o quê? Histamina. Que libera histamina. O monócito, que quando ele sai do vaso e passa para o sangue, ele passa a se chamar o que? Mastócito. Macrófagos, quer dizer, macrófago. Desculpa. Né? Células fagocitárias também. Então, aqui a primeira linha, a pele, a mucosa, né? Você defende o saco. Segunda linha, as fagocitoses, né? Os macrófagos, neutrófagos, fagocitam, os eosinófilos, ataque dos vermes. O macrófago lança pseudóbito para fagocitar essas bactérias, né? A segunda linha de defesa, que também não é específica, tem que guardar isso, né? Não é específica. Aí eles fagocitando, destruindo, né? O agente. E a terceira linha, que é um oral, que a gente chama específica. Essa é específica, gente, cuidado. Essa aqui é específica, defesa específica. O macrófago manda informação para os linfócitos T, o CD4, né, que a gente falou. Ele vai lá, reconhece, manda informação para os linfócitos B, que transforma em plasmódio, que produz anticorpos específicos, e forma células de memória. Tá? Então, tá aí a resposta imunológica. Isso demora semanas, né, para você desenvolver esse sistema. E aí, o CD8, que eu falei, que é o citotóxico, que eles vão lá matar, natural killer, que ele rebenta a célula, né, ele acaba com a célula, e a ideia dele é parar, né, falar, olha, nós vamos destruir essa célula, né, e morrer junto, né. Então, olha lá, os macrófagos reconhecem, né, passa informações para quem? Para os linfócitos T, né, reconhece o antígeno, passa informações para o linfócito T, o linfócito T manda informação para o linfócito B a produzir o que? Plasmócitos e produzir anticorpos. E, ao mesmo tempo, se informa os linfócitos T citotóxicos lá também para ir lá destruir junto o antígeno, né? Então, é isso. E, além disso, formar células de memória. Então, está aí o seu sistema imunológico desenvolvendo, né? Olha que bacana. Bem, né? Então, nós explicamos, né? O antígeno, o macrófago reconhece, manda informação para os linfócitos T, CD4, esses reconhecem e mandam informação para os linfócitos B, que vão produzir as células plasmócitas, surge, né? A diferenciação dos linfócitos B, isso é uma diferença, essa célula que é uma diferenciação dos linfócitos B, que vão produzir o que? Anticorpos específicos. Ao mesmo tempo, ele produz também células do que? De memória, né? E, ao mesmo tempo, os linfócitos T, CD4 auxiliares, né, vão informar através dessa interleucina, que são substâncias que vai passando essas informações, a falar, olha, vai lá e destrói também a célula infectada. Tipo, entrou numa célula do seu corpo, no músculo, uma célula do pulmão. Aí esses linfócitos T citotóxicos vão lá e falar, ó, vamos matar essa célula, arrebentar e morrer, ela também morre junto com o antígeno. É isso. Se matam e se mata junto, tá? Aqui é bacana isso, né? Bem bacana, né? Aqui a destruição que eles falam, né? A destruição da célula. Então, está aqui o que nós estamos falando, isso desde o começo. Você tem uma resposta não específica e específica, que é a produção de anticorpos. Está aí, né? Os linfócitos. E os dois tipos de imunidade, uma duradoura e lenta, ou mais rápida e passageira. Ok? Um pouquinho da história da imunologia, que eu falei para vocês, não podemos esquecer, esse ano está muito forte esse tema, né, que esse inglês, né, no século XVIII, ele, observando pessoas que mexiam com gado, tinha uma doença no gado que parecia varíola, que era umas pústulas, e as pessoas que adquiriam essas pústulas
ficavam doentes, mas não morriam, né? E aí, depois, ele ia entrando em contato com a varíola humana, não adquiria a doença. Ele falou, alguma coisa tem. Então, ele observou, comprovou que a varíola bovina conferida a proteção contra a varíola humana, inoculando em seres humanos o material obtido das lesões da varíola de vaca. Ele pegou aquelas pústulas, inoculava nas pessoas, e ele fez isso numa criança. Só que essa imunidade já vinha sendo trabalhada na China, no Sudão e outros países, muito tempo atrás. Só que ele foi o que trabalhou e desenvolveu isso, e foi aí depois o Pasteur que criou o termo vacinação. Né? O que é esse processo? Confere na imunidade, ser classificado em imunidade passiva e ativa. Né? E aí está o nosso cientista, né, que utilizou uma varíola bovina para imunizar o homem contra a varíola humana. O que ele fez? Ele observou, né, que a varíola bovina era mais branda e a varíola humana era mais lenta. Na verdade, não era nem chamado varíola, né? Era outro, nós chamamos Copex, né? Copex, e era uma doença parecida com a varíola. Então, ele percebeu, né, que uma mulher que tinha essa doença, adquiriu essa pústula, né, e não teve contato com a varíola humana e não pegou a doença. Aí ele pegou uma mulher doente, olha que bacana, né? Ele pegou uma mulher doente, inoculou numa criança de 8 anos, né? Essa varíola bovina, que ele considerava, essa pus, né, da varíola bovina, essa criança ficou doente e melhorou. Depois ele pegou a varíola bovina, né? A varíola bovina, era humana, quer dizer, inoculou nessa criança. E a criança não teve a doença. Ela criou um processo de imunidade contra a varíola humana. Então, ele criou o termo imunidade. E foi aí onde Pasteur falou vacinação. O que é vacinação? Veio da vaca, por causa da varíola da vaca. Então, ele pegou o material de pus da vaca, né? Injetou numa criança, numa pessoa, na criança, que era uma criança, acho que de 8 anos, e essa criança teve doença e melhorou. Aí, depois, ele pegou o material da pústula da varíola e injetou na criança, depois de um tempo. A criança não adquiriu a varíola humana. Então, ele criou o termo imunidade e vacinação. E a produção de anticorpos é isso, você inocula um antígeno, ele produz anticorpos, células, né, de memória, e depois você coleta no plasma os anticorpos específicos para o soro. Aqui eu estou produzindo um soro, né, gente? Não podemos esquecer. Chama atenção aqui para o Covid. Nós temos que saber o seguinte, que o Covid ele tem um envoltório, formado por lipídios e proteínas aqui, essas proteínas que parecem uma coroa, por isso chama coronavírus, né? Um estilo de uma coroa, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso mais uma outra, né? Dica. Mas, e aqui o material genético, que nada mais é que o RNA, não é DNA. É um RNA. Só que cuidado, o RNA ele pode ter cadeia positiva como um RNA que eles falam de cadeia negativa. O nosso COVID é cadeia positiva. O que quer dizer isso, menino? Não podemos esquecer que ele é o próprio RNA mensageiro. Ele é um RNA de cadeia simples. Quando ele entra dentro da célula, ele já é traduzido imediatamente para formar novas proteínas virais. Isso que é rápido, a infecção, a virulência dele. Já temos a dengue, a febre amarela também é de cadeia positiva. Já os de cadeia negativa, que é o caso do sarampo, a ebola, esse aqui, ele é um de cadeia simples, também um RNA de cadeia simples, só que ele entra dentro da célula, ele vai ser transcrito para um RNA mensageiro, aí ele forma um RNA mensageiro para depois ser traduzido, entendeu? Então, um já é o próprio vai fazer a tradução. O outro eu transformo em RNA mensageiro, transcreve, para depois fazer a tradução.
né? E os retrovírus, que são da AIDS, que caiu até recente, acho que num vestibular agora, né, falando do retrovírus, que o retrovírus ele tem a transcriptase reversa, ele é vírus formado por RNA, só que ele entra dentro da célula, uma enzima que chama transcriptase reversa, forma DNA virais, e ele volta a fazer a transcrição, RNA mensageiro virais, que vai produzir novas proteínas virais. Então, é isso. Né? Cuidado com isso, é traduzido. Então, aqui tem a reversão, é diferente do cadeia positiva e cadeia negativa. O COVID, não podemos esquecer, né, que ele é formado de RNA de cadeia positiva, tá? Meninos, era mais ou menos isso, né, que eu queria passar para vocês da FUVEST, que é interessante vocês saberem bem isso, e eu queria que vocês tivessem uma coisa dentro de vocês lá, bem no fundo, não esqueçam disso. Vocês são os melhores. Nada é impossível. Faça do impossível se tornar possível. O sonho nunca acaba, tá? Importante é a luta. Não deixa que nada para na sua frente. Você é capaz, tá? Eu tenho certeza. O sucesso e um bom vestibular para você. Que Deus abençoe. Até mais.